Bom dia, Priscila. É um prazer recebê-la aqui no nosso programa. Bom dia, professor. Bom dia, os ouvintes. Chega um pouquinho perto do microfone, Priscila, porque aí a gente pode te ouvir Não, melhor. te ouvir melhor. Pronto. Nós estamos aqui Melhorou bastante. Nós estamos aqui com o maior ouvido da universidade. Porque não tem ninguém mais nessa universidade que escute mais do que ela. Vozes diferentes. Ela é a nossa ouvidora. Priscila, essa questão da ouvidoria é uma coisa muito nova na nossa cultura, não só da universidade, mas do Brasil. Né? Nós passamos muitos anos no Brasil, desde que eu me conheço por gente, que ninguém no serviço público nunca escutou ninguém em nada. Sempre teve lá suas regras, enfim, e tocava dentro da legislação que tinha que tocar. Sim. Esse serviço de ouvidoria, você está fazendo, acho que você está sentindo isso, não sei se você pode corroborar comigo, é uma parte de um aculturamento que as pessoas vão tendo, entendendo que existe esse serviço, porque aqui na universidade tem a ouvidoria, que você brilhantemente conduz, temos a corregedoria, também que é uma outra parte, nós temos a comissão de ética, nós temos o SIC, qual também é ligado à ouvidoria, então nós temos vários setores que são responsáveis, vamos assim dizer, por escutar e fazer os encaminhamentos dessas demandas da nossa comunidade. Então esse trabalho da ouvidoria é extremamente importante, novo. E como está sendo a experiência para você nesse trabalho? Olha, tem sido muito gratificante. Eu assumi a ouvidoria em janeiro desse ano. A ouvidoria da Unifap realmente tem começado um trabalho bem recente. Antes a gente tinha um único setor na universidade inteira, que abrangia ouvidoria, corregedoria e comissão de ética. E aí, a partir de janeiro, a gente teve essa divisão, né? Eu assumi a ouvidoria e a gente tem a corregedoria também trabalhando ativamente, e nós conseguimos dar continuidade ao trabalho da comissão de ética. O trabalho na ouvidoria, ele tem sido gratificante tanto para a minha área específica pessoal, né? Eu sou do direito, e também para o meu trabalho como servidora na universidade. Assumir a ouvidoria tem me feito olhar para a universidade de uma outra forma, né? A gente acaba conhecendo a universidade sobre um outro olhar. Então, tem sido bem gratificante nesse sentido. Às vezes a gente conversa um pouquinho, lógico que você não pode, por causa do sigilo, você não pode falar, e você não falar para ninguém, mas a gente conversa um pouco sobre essa questão de escutar o outro, né? Então, acho que esse olhar que você está falando, não sei se eu estou enganado, mas é um olhar mais humano. Você começa a olhar a universidade não só pelos prédios, pelas normas, o que tem, mas pelas pessoas, como elas enxergam os seus problemas, ou como elas enxergam como podem resolver os seus problemas, é mais ou menos isso ou não? Isso. A gente, quando pensa em serviço público, a gente pensa em uma coisa muito institucional, né? A gente não pensa que existem pessoas, que são seres humanos, trabalhando ali dentro, e assim como todo mundo lá fora da instituição, essas pessoas cometem erros, cometem acertos. E a ouvidoria, ela vem exatamente nesse sentido, de atender o cidadão, atender o servidor de uma forma mais humanitária, né? Se a gente receber, por exemplo, uma reclamação, uma denúncia, a gente vai ouvir aquele servidor, a gente vai ouvir aquele técnico, aquele professor e procurar entender realmente o que aconteceu. Eu acho que quando a gente tem o trabalho da corregedoria, é de suma importância. Mas antes da corregedoria, a gente precisa ter uma conversa, a gente precisa procurar entender realmente o que está acontecendo de uma forma humanitária, sair um pouco do papel, das normas internas, sair um pouco dos artigos, das legislações e tentar entender o âmbito humanitário. O que está acontecendo com aquele servidor? Como a gente pode tentar resolver esse problema de uma forma simples? O que você está dizendo, Priscila? Acho que é uma coisa que também fala aqui muito, né, Sérgio? A questão do diálogo, né? Isso. A gente hoje tem uma mania que acho que cada pessoa vai ter o seu advogado pessoal para resolver suas questões na pancada, vão para a justiça e tal. E muitas dessas questões podem ser resolvidas com uma conversa, com um acordo, com uma mediação, né? Às vezes escutando o lado, às vezes as pessoas estão muito falta de entendimento, eu chamo isso de incomunicação. O que é isso? Não entende o que o outro está falando, não quer entender, se fecha ao que o outro está dizendo, por mais absurdo que possa parecer. E isso leva a uma judicialização de todos os processos das relações humanas. Então vai ficar insuportável viver no mundo, porque você vai olhar para o cara fala, olhou feio, vou te processar. E aí por aí vai.
E nesse sentido, né, que é importante dizer, me parece que também há, não sei, eu estou aqui fazendo como ouvinte pensaria, não sei se eu tenho esse intuito, mas me parece que as pessoas, quando falam de ouvidoria, corregedoria, é uma coisa sumária. Eu vou lá e que sou contra o Rafael Aleixo aqui, que é um dos melhores alunos de jornalismo que nós temos, está aqui começando hoje o nosso trabalho aqui com a gente. Parabéns, seja bem-vindo, Rafael, a esse trabalho. E eu tenho alguma questão contra ele, quero que ele seja punido. Aí eu vou na ouvidoria e começo a perceber que não é assim, que há todo um contraditório, todo um lado, todas etapas, porque não é assim que se funciona isso. É mais ou menos isso ou não? É exatamente nesse sentido. Quando eu falei em relação ao trabalho da universidade com a ouvidoria, para mim ter sido muito gratificante, justamente porque ele tem feito crescer. Tem uma coisa que eu aprendi nesse período de um ano, nesse decorrer de um ano, é que toda a história que você conta tem uma outra versão. Né? Então a gente precisa, de forma absoluta, ouvir aquela pessoa que fez uma denúncia, uma reclamação, mas também ouvir o outro lado. E a gente percebe muitas vezes, exatamente como o senhor falou, que não existe um diálogo e que talvez se houvesse esse diálogo, esse problema nem chegaria à ouvidoria. Né? As pessoas elas evitam o diálogo. Eu não sei, não entendo muito bem esse processo todo, mas muitas vezes o trabalho da ouvidoria tem consistido nisso. A gente ouve aquela parte que está denunciando, que está reclamando, e quando a gente ouve a outra parte, a gente percebe que teve um mero erro de comunicação. Se os dois tivessem sentado e conversado sobre aquele problema, a gente teria esclarecido muita coisa, inclusive resolvido o problema. Então a gente faz esse papel de intermediação. Quando você chega na ouvidoria com o intuito de procurar uma sanção, talvez você não saiba o outro lado da história. Quando você toma conhecimento daquilo, a sua opinião nesse sentido da sanção ela acaba mudando. Relativiza porque existe um outro lado, existe um outro olhar, então, como a gente poderia falar, uma hermenêutica sobre o fato, né? E isso eu acho que é importante. Eu estava comentando aqui que com o pessoal no gabinete que eu fui assistir um filme chamado A Chegada, que é uma ficção científica e etc. E a principal base do filme é porque os alienígenas chegaram e eles não sabem se comunicar com a gente. Eles, a priori, eles parecem ter uma força muito maior do que é o ser humano, no sentido de destruição, parece, né? E o ser humano quer saber o que eles estão fazendo aqui, só que eles não sabem quem somos nós, não sabem se comunicar conosco e nem nós com eles. Então chama lá engenheiro, filho, ninguém resolve, porque quem vai resolver é uma linguista. É um problema de comunicação. Não é porque eu sou da área, viu, Sérgio? Estou puxando sardinha pro nosso lado aqui, né, Rafael? Imagina, doutor. Nós estamos dois aqui, Rafael. Mas a questão hoje é a questão da comunicação. As questões hoje tem rede social, WhatsApp, Facebook, cambal, né? Mas as pessoas estão com dificuldade de expressar, de se entender. Isso me preocupa como profissional nessa área. E quando eu converso com a Priscila, eu sempre vou lá tentar olhar, eu vejo, ela respira fundo assim, que é um trabalho sociológico, psicológico, além do trabalho, porque é desse trabalho do direito que você faz ali, mas também é esse trabalho psicológico, sociológico, de entender o contexto onde aquilo está se dando, das pressões que as pessoas estão sofrendo hoje em dia, e às vezes não são nem pressões da universidade, são pressões da sociedade que ela traz para dentro da universidade. E aqui isso é normal, porque, enfim, faz parte. E a ouvidoria tem prestado, né, Sérgio, um grande trabalho através da Priscila, já está a completar um ano, vai fazer um bolinho de aniversário, nós vamos cobrar pelo brilhante trabalho que você tem feito lá. E me diga, assim, eu tenho que perguntar, Sérgio. Fique à vontade. Não vai responder. Mas os maiores problemas que você enfrenta lá, que tópicos você elencaria? Olha, fazer assim um resumo mesmo, eu acho que a gente tem problemas de relacionamento em sala de aula, bastante, entre alunos e alunos docentes, mas também se encaixa naquela questão da comunicação, né? E a gente também tem problemas relacionados a questões administrativas internas, a maioria também relacionada diretamente com comunicação e relacionamento. Então, eu acredito que se eu fosse elencar 2
dois grandes montantes assim, de demandas na ouvidoria especificamente. A gente tem essas duas questões, sala de aula, em relacionamento, né? e também a questão interna administrativa, também em relacionamento. Eu vou fazer outra pergunta difícil. Você sabe. E qual tem sido o nível de sucesso da ouvidoria nesses casos? Como que você avalia isso? Por mais que a gente receba muitas vezes as pessoas, quando vão fazer alguma denúncia ou reclamação muito chateadas, a gente percebe que quando a gente ouve, muitas vezes essas pessoas elas querem ser exatamente ouvidas. É só o que está faltando, porque ela vai, por exemplo, num setor e as pessoas não resolvem o problema dela, ela não entendeu porque não resolveram o problema dela, porque não a escutaram e não a compreenderam. Quando ela vai na ouvidoria, tem alguém para ouvi-la, para perguntar mais detalhes sobre o que aconteceu e a pessoa se sente um pouco mais calma. Então, assim, só o fato de você receber uma pessoa, ouvi-la e procurar compreender o problema dela, disser para ela que você está ali para ajudá-la, isso já resulta um trabalho muito bom, assim, uma melhora muito grande naquela demanda. E na maioria das demandas, eu acho que se eu fosse dividir, assim, eu não tenho esse dado especificamente, eu acredito que 80% das demandas na ouvidoria, elas são resolvidas lá dentro. Né? A gente tem algumas demandas que precisam ir, por exemplo, para a corregedoria da universidade, e aí a gente encaminha. Mas 80% das demandas a gente consegue resolver na ouvidoria também. Olha que trabalho maravilhoso, né, Sérgio? Trazer a entrevista. Priscila, então quem quiser, tiver alguma questão, principalmente que nós não falamos muito do SIC, acho que é melhor até falar do SIC, que é uma das coisas mais importantes, que é o serviço de informação, né? A gente aqui, é uma questão muito importante para nós, no Brasil e na universidade, é a transparência. Sim. Então, esse serviço, eu queria que você explicasse um pouquinho como se pode obter qualquer tipo de dado da universidade, porque eles são públicos, né? Isso. A gente tem o serviço de informação do cidadão dentro da universidade, também fica na sala da reitoria, a gente está trabalhando, por enquanto, ali no segundo andar do prédio da reitoria, né? E o SIC, ele recebe solicitações de acesso a informações públicas. Então, se o cidadão quiser ter acesso a um contrato licitatório, a um processo interno da administração, basta ele fazer essa solicitação para o SIC. Pode ser presencialmente ou através do nosso sistema, que é o e-SIC. É um sistema bem fácil de ser manuseado. E as demandas são encaminhadas diretamente para a gente. Dependendo do tema, a gente vai solicitar essa documentação para o setor competente e a resposta vai chegar no e-mail do solicitante. Ou então, se a pessoa quiser preferir, ela pode vir presencialmente e a gente entrega essa demanda. E tem sido um trabalho muito tranquilo, a gente tem conseguido resolver a maioria das demandas, acredito nesse caso, 90% das demandas através do SIC. E o cidadão também precisa saber que caso ele não tenha a sua demanda respondida da forma como ele queria que a demanda fosse respondida, se ele discordar com aquela resposta da Unifap, ele pode recorrer. E dentro da universidade nós temos duas instâncias de recurso, e após essas instâncias de recurso na universidade, a demanda ainda pode ir para a CGU. Então, o cidadão ele tem um amplo acesso à informação pública, que hoje é a regra, né? A gente vive num país democrático, eu acredito, sempre falo isso. A lei de acesso à informação ela foi um passo à frente na democracia do Brasil. Então, a pessoa, o cidadão qualquer que seja, vem diante da Unifap, faz a sua solicitação de acesso à informação e ele consegue essa informação. A gente tem muita demanda de pesquisadores, que eu acredito que ajudou muito o trabalho da pesquisa, né, em relação ao serviço de informação ao cidadão, e outras demandas também. A imprensa te procura ou não? Até hoje a gente não recebeu nada da imprensa, a não ser que tenham solicitado alguma demanda e não tenham se identificado como imprensa, porque quando você faz a solicitação, você faz como pessoa física. Ah, tá, entendi. Então, a gente só sabe que é fulano de tal e o CPF daquela pessoa. Mas algumas pessoas se identificam, muitas falam que é em prol de pesquisa, mas não precisam, eu preciso falar. Você não precisa dizer para que você quer aquela informação. Só basta pedir, é o direito seu. Você tem um direito, exatamente. Aí a gente tem essas demandas. Eu acho que, não sei, você já fez o mestrado, o doutorado ou não? Não, estou terminando a graduação. Então vai terminar a graduação. Eu acho que esse é um bom tema para o mestrado e doutorado, porque essa tua experiência que você está tendo aí é um lugar de transparência pública, né? Um lugar de mediação de conflitos que você está, são áreas
hoje muito novas dentro do Brasil, né? E eu acho que isso aí você está na vanguarda. Isso aí foi uma excelente escolha para o seu Supete, colocar lá lá está fazendo um excelente trabalho. Então vamos repetir aqui. A Priscila e sua equipe, Priscila Vaz e sua equipe, está em horário das 8 ao meio-dia, do meio-dia às 18, de segunda a sexta-feira, no segundo andar da reitoria. Vocês podem procurar pessoa afável, aquela equipe afável lá, vai lá, toma um cafezinho, toma uma água, entendeu? Se quiser saber sobre a universidade, quiser reclamar de alguma coisa, porque nós não somos perfeitos, não é verdade? Então sempre tem alguma coisa acontecendo e vamos mediando o conflito. Alguma questão que eu esqueci de perguntar e você gostaria de ressaltar, Priscila? Eu acredito que a gente abordou tudo de forma muito clara. A gente tem o SIC, né, que trabalha com o Conselho de Formação Cidadã, e a ouvidoria recebe elogios, não só reclamações, viu, gente? A gente também recebe elogios. Bom, é importante ressaltar. Isso. Vamos dar um like nela, né? Um like. Com certeza. Vamos dar um like na ouvidoria, lógico, sim. Isso também é importante. Elogios para a universidade inteira. Então, se você foi num setor, você foi muito bem atendido, você se sente com o desejo de realizar um elogio para aquele setor, a gente recebe elogio e encaminha para o setor e para a autoridade. Então, o chefe daquela pessoa que te atendeu bem vai receber também. Seria uma ótima campanha aqui dentro, né? Eu acho. Porque ressalta quem realmente... Porque a gente tem gente que às vezes fala em algum sentido, mas a grande maioria é composta por funcionários exemplares, gente... Aqui eu tenho conhecido pessoas aqui dentro, assim, que pelo espírito profissional que a pessoa tem aqui dentro, eu quero ser amigo dele. Isso, exatamente. Não é verdade? Porque é tão profissional, tão atencioso, que você fala assim, pô, esse cara é legal. Olha só que interessante, eu estava pensando outro dia sobre isso. Então, parabéns, Priscila, parabéns pelo seu trabalho, pela sua equipe, e até uma próxima vez com outros resultados aqui sobre a ouvidoria. Obrigada, professor. São 9 horas e 36 minutos.